Beleza? Agora eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso slide. Então, let's go, girls and boys. Let's start our class with keeping talking about the subject of chemistry. Bom, pessoal, é o seguinte, nas últimas aulas nós estávamos falando a respeito das funções inorgânicas e ficou faltando falar aí falamos basicamente, né, de ácidos nas últimas aulas. Agora nós vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo falando um pouquinho a respeito das bases e, se der, a gente vai falar a respeito dos sais, dos óxidos também, tá? Não devemos nos esquecer do que significa, né? Do que significa o termo base, do que significa o termo sal, o que significa o termo ácido, principalmente, tá? Porque foi o que nós vimos aí na última aula. Deixa eu só pegar aqui e aceitar também o galera que está chegando aqui. Então, o que é que seria um ácido, professor? Segundo a teoria lá de Arrhenius, o que é que seria um ácido? Ácido é uma substância que tem a capacidade, tá? Que tem a capacidade de sofrer ionização em meio aquoso. Nós precisamos de um meio aquoso para termos o ácido de Arrhenius, né? Precisamos de um meio aquoso, onde você vai jogar uma substância, por exemplo, o HNO3, que é uma molécula, né? É uma molécula que nós já vimos estudadas aí. E aí você joga esta molécula dentro da água e ela vai sofrer, né? Oi, quem tá me chamando aí? A água é tipo de uma base solúvel. Oi, não entendi. A água é um tipo de base solúvel. A gente vai ver que a água ela tem um caráter dual, certo? Ela pode se comportar tanto como um ácido como uma base. Mas daqui a pouco a gente vai ver, tá? Essa propriedade da água, tá? Então aqui um ácido é uma substância, mas por enquanto, né, fazendo a revisão da última aula, um ácido é uma substância que é em meio aquoso. Quando você joga o ácido na água, ela vai sofrer uma ionização, liberando o íon H+, e o ânion qualquer, que no caso aqui vai ser o ânion nitrato, tá? Mas o interessante mesmo, né, aqui seria o íon H+. Então, ácido é uma substância que em meio aquoso vai liberar como único ânion, único cátion, o cátion H+, tá? Esse cátion H+, né, porventura ele pode, né, pessoal, se associar com uma molécula de água, com H2O, né, pode se associar a uma molécula de água, H2O, formando, né, o ânion hidrônio, que é o íon H3O+, tá? Beleza? Então vamos lá, falar agora a respeito das bases. Eu comecei a falar a respeito das bases aí na aula passada, dizendo que as bases são bem, o conceito é bem parecido, tá, pessoal? Bem parecido. Só que ao invés de prestar atenção no cátion, que deveria ser o íon H+, no ácido, né, nós vamos prestar atenção na espécie negativa, tá? Que vai ser liberada. Então o que seria a base? Base é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação ou iônica, né, liberando como único ânion, como único tipo de ânion o ânion OH-, tá? O íon OH-, também chamado de hidroxila, tá bom? Ou oxidrila também, tá? Então, toda vez que eu falar hidroxila, eu estou me referindo ao grupo OH-, ok? Então, o único ânion que é liberado nas bases, então é bem parecido, né, pessoal? Então, o ácido é essa substância que em meio aquoso vai liberar o íon H+, né? E uma base seria, né, uma substância, por exemplo, o Na, vou botar aqui um pouquinho mais espessura dela, o NaOH, se eu jogar essa substância na água, ela vai liberar o sódio, o Na+, e o ânion OH-, tá bom? Então, como ele está liberando esse ânion OH- aqui, nós podemos dizer que essa substância aqui, né, essa substância, ela é uma base. Por quê, pessoal? Porque quando você joga na água, ela vai liberar
o íon OH-, tá? Então são conceitos bem parecidos, né? O ácido vai liberar o íon H+, e a base vai liberar o íon OH-, tá? Segundo a teoria de quem, pessoal? Segundo a teoria do nosso querido Arrhenius, tá? Um cientista aí que desenvolveu essa teoria de ácidos e bases, tá? Aí depois que nós sabemos qual é a teoria das bases de Arrhenius, né, nós precisamos dar o nome para essas bases. A nomenclatura dos ácidos, né, é um pouco mais complexa, a nomenclatura das bases é um pouco mais fácil de ser realizada, tá? Porque todas as bases elas vão ter, né, a hidroxila como ânion, e nós chamamos essa hidroxila de hidróxido, tá, para o nome do ânion. E nome do cátion, por exemplo, a nomenclatura deles vai ser da seguinte forma, então: é o hidróxido como padrão, tá? Deixa eu até circular aqui com vermelho. É o hidróxido, que vai representar quem? O hidróxido? O grupo OH-, tá? De nome de quem? Geralmente o nome de um metal, tá? Geralmente o nome de um metal. Por exemplo, o sódio, o Na, certo? O cálcio, o potássio, o alumínio, tá? Pode ser o ferro, enfim, tá? Então, por exemplo, como é que vai ficar o nome desse composto aqui? Hidróxido de sódio, certo? Hidróxido de sódio, porque é o Na. Esse outro aqui, qual vai ser o nome dele? Até ampliar aqui para a gente poder ver melhor, que vocês possam enxergar um pouco melhor. Hidróxido de quê? Esse daqui, hidróxido de cálcio, professor. Esse daqui, qual é o nome dele? Hidróxido de alumínio, professor. Certo? Então, nomenclatura bem fácil, né? Existem alguns metais, né, pessoal, que tem o seu ânion variável. Por exemplo, o átomo de ferro, certo? O átomo de ferro, ele pode produzir cátions do tipo F2+, e cátions do tipo F3+, tá? F3+. Ou seja, eles possuem números de oxidação diferentes, variáveis, ok? E aí como é que nós vamos diferenciar, professor? A nomenclatura do ferro vai ficar hidróxido, você pode colocar tanto esse nome aqui, ó, dois nomes. Hidróxido de ferro 2, olha só, por que ferro 2? Porque esse ferro é o ferro 2+, tá? Ou hidróxido de ferro 3, por que hidróxido de ferro 3? Porque esse ferro aqui é o ferro 3+. Ou ainda, nós podemos, né? Ou ainda, nós podemos chamar o hidróxido de ferro 2 de hidróxido ferroso, certo? Por que oso? Porque ele tem um número de oxidação menor do que o outro de baixo, que é o hidróxido de férrico, tá? Que tem um número de oxidação maior, tá? Então, aqueles que têm maior grau de oxidação, ico, terminar com ico, tá? E o que tem menos número de oxidação, menor número de oxidação, oso, tá? Mas comumente, para nossa alegria, né, nós usamos mais esse nomenclatura aqui, ó, para facilitar. Já dá no nome, né? Por exemplo, hidróxido de ferro 2. Então significa que a hidroxila está ligada a um ferro 2+. Hidróxido de ferro 3 significa que a hidroxila está ligada a um ferro 3+, tá? Isso vai facilitar bastante a nossa vida. Aí vem aqui a classificação das bases. Vocês se lembram que os ácidos eles podem ser classificados em diácidos, triácidos, de base, aliás, diácidos, monoácidos. O que é um monoácido? Só tem um hidrogênio ionizável. O que seria, né, por exemplo, o NH3, né? O que seria um diácido? Um ácido que tem dois hidrogênios ionizáveis. O H2SO4 é um exemplo, tá? Beleza? Sim, professor, entendi. Da mesma forma, nós vamos ter as bases, né? Nós podemos ter as monobases, que são aqueles compostos que só tem uma hidroxila, por exemplo, o NaOH, só tem uma hidroxila. Nós podemos ter as dibases, como exemplo aqui ele coloca o hidróxido de magnésio, tá? Quem aí já teve azia, pessoal? Quem aí já teve azia? Eu já tive. Alguém já tomou leite de magnésio? O leite de magnésio é esse aqui, viu? O hidróxido de magnésio. Esse composto aqui, que é branquinho, né? Com aquele sabor horrível.
Então é o hidróxido de magnésio, é uma base. Por que a gente toma a base, professor? Quem está com azia? Eu falei para vocês na aula passada que o nosso estômago é cheio de ácidos, né? HCl. Aí para neutralizar o ácido, geralmente a gente usa uma base. Então aqui a gente vai usar, né, o hidróxido de magnésio para neutralizar o ácido e combater a azia do nosso corpo, né? Nosso estômago. Ok? Então nós temos aí essa curiosidade aqui para vocês, tá? E o hidróxido de magnésio, ele é uma dibase. Nós temos a tribase. É muito simples, né, pessoal? Tudo que você tem que fazer é contar o número de hidroxilas. Por exemplo, aqui, só uma hidroxila, monobase. Aqui, 2 hidroxilas, dibase. Aqui, 3 hidroxilas, tribase. E aqui, 4 hidroxilas, tetrabase, tá? Beleza? Simples, simples assim, né? O que é que isso influencia, professor? Isso influencia que quando você joga uma monobase na água, certo? Ela vai liberar uma hidroxila. Vai liberar uma hidroxila. E quando você joga uma dibase na água, né? Na água, ela vai liberar 2 hidroxilas. Ou seja, tem um efeito básico ainda maior, geralmente, né? Essas bases aí, tá? Aí nós temos a questão da solubilidade em água, tá? Solubilidade em água. As bases, o efeito dela, ácido, né, está relacionado também à solubilidade. O que é solubilidade? É se mistura ou não. Por exemplo, se você jogar o óleo na água, vai misturar? Não. O óleo vai ficar em cima e a água vai ficar embaixo, certo? Se você jogar uma pedra, certo? Calcário. Calcário não, vamos pegar uma pedra mesmo dessas que a gente que usam para fazer as ruas, tá? Você jogar ela na água, vai se dissolver? Não, né? Vai ficar lá pro fundo, né? A mesma coisa. Então nós temos aqui determinados tipos de bases que são solúveis em águas e outras que não são insolúveis, tá? Que são insolúveis em água. Quais são geralmente as bases solúveis em água, né? São aquelas que estão relacionadas aos metais alcalinos, né? Então você fala o seguinte: hoje li na casa de Rubens coisas francesas. Então tira o hidrogênio aqui, você tira o hidrogênio. Então você fala o seguinte, que se a hidroxila, né, se a hidroxila estiver ligado a o Li, né, então ela forma uma base que é solúvel. Se a hidroxila estiver ligada ao sódio, forma uma base solúvel. Se a hidroxila estiver ligada ao potássio, ao rubídio, ao césio ou ao frâncio, todos esses aqui são bases solúveis e são bases fortes. Já vai ver isso daí também, tá? Bases pouco solúveis, né, são aquelas que estão ligadas aos metais alcalinos terrosos. Já são menos solúveis do que as que estão ligadas, né, ao metal alcalino, tá? Quais são os metais alcalinos terrosos, professor? Aquele do grupo 2 da tabela periódica, né? Lá do grupo 2 da tabela periódica, você fala bebi, magnésio, caguei, sorrindo, balançando o rabo. Olha aí, pessoal, que coisa feia, né? É só para você lembrar. Bebi, magnésio, caguei, sorrindo, balançando o rabo. E se a hidroxila estiver ligado a um desses metais aqui, que são os metais alcalinos terrosos, certo? Significa que eles vão ser pouco solúveis em água, né? São pouco solúveis em água e também, né, são bases um pouco mais fracas, já que são pouco solúveis em água, vão ser bases mais fracas, tá bom? E praticamente insolúveis, tá? Essas outras bases aqui praticamente insolúveis são os outros metais, por exemplo, o hidróxido de ferro, que a gente acabou de ver ali, pode ser o hidróxido de ferro 2, tá? Como ela não é nenhum desses metais que a gente mencionou anteriormente, então essa base aqui é uma base quase insolúvel em água, é quase uma pedra mesmo, tá? É uma pedra que você joga, ela afunda e não dissolve de jeito nenhum, tá? Essas bases aí. Geralmente as bases são sólidos, viu, pessoal? Até que esqueci de mencionar, como o sal de cozinha, por exemplo, é sólido, né? As bases também são compostos sólidos a temperatura ambiente, tá? Aí ele vai falar aqui o seguinte: a única base que não apresenta metal em sua fórmula é o hidróxido de amônia.
prestar bastante atenção no hidróxido de amônia. Qual é o hidróxido de amônia, professor? Bem, você joga a amônia dentro da água, e ela forma esse hidróxido aqui, viu, pessoal? Que é um hidróxido molecular. Vamos colocar assim, o hidróxido molecular, ok? Que é o NH4OH. Então não parece ser um Y, que é o 4, tá? NH4OH, que é o hidróxido de amônia, tá, pessoal? É um hidróxido molecular, ou seja, é o único hidróxido que não está ligado com o metal, porque os outros hidróxidos, né, o OH acompanha de um metal, tá? Como ferro, cobre, sódio, potássio, enfim. Aqui embaixo ele faz o seguinte: as bases berílio, hidróxido de berílio e hidróxido de magnésio, por apresentarem solubilidade muito pequena, são consideradas praticamente insolúveis, tá? Praticamente insolúveis. Vamos lá para frente agora. Fala o seguinte: a força ou grau de dissociação. Não é segredo para ninguém, né? Como a gente acabou de falar. O que seria o grau de dissociação, né? O grau de dissociação é a capacidade que uma base tem, vamos botar aqui XOH, de dissociar. Ou seja, se você colocar 100 moléculas, né, 100 unidades desse composto aqui em água, né, e apenas um deles sofrer dissociação, o resto sofreu dissociação, o resto 99 permaneceu inalterada. Isso significa que essa base ela tem baixo poder de dissociar, certo? Ela tem baixo poder de dissociar. Qual seria o percentual dela aqui, pessoal? Seria de 1%, ou seja, seria de 1% o grau de dissociação dessa nossa base, né? 1% somente, ok? Então, o que seria essa capacidade de dissociação? Essa capacidade da base se separar, finalmente liberando o I ou H. Né? Deixa eu apagar tudo aqui para poder facilitar a nossa vida aqui. Deixa eu ver, Ctrl T. Apagar o restante aqui. Então, e como eu falei para vocês, não é segredo para ninguém que quanto maior a capacidade de dissociação da base, né, do ácido anteriormente, maior era a força do ácido. Aqui é a mesma coisa. Quanto maior for a capacidade de dissociação da base, maior vai ser a força da base, né? A força da base. Então, geralmente, né, bases solúveis são bases fortes. Até mudar aqui a cor para poder facilitar. Bases solúveis são bases fortes. Por quê? Porque geralmente eles vão possuir um elevado grau de dissociação, certo? Beleza. E as bases pouco solúveis, né, que são quem? Hidróxido de magnésio, hidróxido de berílio, hidróxido de ferro, hidróxido de cobre, tá? Eles possuem um baixo grau de dissociação, portanto, são considerados como bases fracas, e são maus eletrólitos, certo? Aí ele vai falar aqui a respeito do hidróxido de amônia. É uma base proveniente das substâncias molecular amônia e não é um metal. Contraria essa regra, pois, embora se dissolva facilmente em água, ela apresenta um grau de ionização muito pequeno. Logo, o hidróxido de amônio é uma base solúvel, mas é uma base fraca, tá? Então, o hidróxido de amônio é uma base especial. Por quê? Porque ela possui uma boa solubilidade. Por quê, professor? Porque é um composto molecular polar, tá? Muito embora sofra um baixo grau de dissociação, portanto é uma base fraca, tá? Então ele coloca aqui alguns exemplos, né, de bases fortes: o hidróxido de lítio, de sódio, de potássio, de rubídio, de césio, de cálcio, estrôncio e bário, tá? São bases fortes. E as bases fracas seriam, né, o hidróxido de amônia e todos os outros hidróxidos de outros metais. Aqui eu vou pular essa parte aqui, que é falando a respeito dos indicadores de ácidos e bases, tá? Como eu falei para vocês, vou só voltar aqui num ponto, lá do ácido, para a gente poder mostrar para vocês. Deixa eu ver, que é a questão da acidez ou basicidade. Deixa eu ver se eu encontro aqui a nossa tabelinha de pH. Não sei se eu vou encontrar aqui. Acho que é para cá, um pouquinho mais pra frente.
Aqui, achei. Beleza. Aqui nós temos a tabela de pH. Finalmente, nós sabemos o que é ácido e nós sabemos o que é base. Nós sabemos, eu tenho que explicar para vocês o seguinte, que quando o pH é o que vai dar indicação, tá? Vai indicar se uma substância ela é ácida ou ela é básica, tá? Quando o pH está em 7, pessoal, a substância ela é neutra, tá? Ela não é nem ácida e nem base. Um exemplo, professor, de substância neutra. A água, como a gente acabou de falar lá no início, né? Ela não é ácido, ela tem tanto comportamento ácido como comportamento básico, mas ela não é nenhuma das duas coisas, no meio, fica no meio termo. Então, a água deveria ser, né, uma substância neutra. Ela pura deveria ser uma substância neutra, ok? E o que é que seria o pH abaixo de 7? Se indica substâncias ácidas, tá? pH abaixo de 7 indica substâncias ácidas. Por exemplo, eu tenho uma substância X que tem um pH igual a 4 e a substância Y que tem um pH igual a 2. Qual das duas substâncias tem maior acidez? Você vai dizer, pessoal, a substância Y, porque quanto mais baixo é o valor de pH, mais ácida é a substância, beleza. E o contrário é válido. Depois do pH 7, ou seja, o pH aumentando, passando de 7, a substância já passa a ser básica, tá? Já passa a ser básica. Por exemplo, eu tenho a substância M e a substância N. A substância M tem um pH 10 e a substância N tem um pH 12. Qual é a mais básica das duas? Pessoal, a substância N, porque quanto maior for o pH, maior é a basicidade da substância, tá? Beleza, então. Ih, tem gente chegando, cara, na hora dessa. Cadê ele? Foi que eu parei aqui na nossa... Aqui, acho que foi aqui. Beleza. Aí a questão de indicador. Pessoal, indicadores são substâncias que mudam de cor de acordo com o tipo de substâncias que ela interage. Por exemplo, aqui essa substância que está interagindo aqui é um repolho roxo, tá? O repolho, obviamente, é roxo. Então, a cor dele no pH 7, né, no pH 7, vai permanecer roxa, tá? Vai permanecer roxa, porque não indicou, é uma substância neutra, né? Agora, se você colocar o repolho roxo em substâncias, tá? Em substâncias básicas, ele vai mudar de cor. Mas ficar mais ou menos essas colorações aqui. E se você colocar ele numa substância básica, ele vai mudar a cor, vai ficar mais amarelado aqui, como vocês podem perceber, certo? Então, existem determinadas substâncias que mudam de cor de acordo com a presença de uma solução ácida ou básica. Tá? Isso a gente usa bastante no laboratório, tá? Vamos ver aqui. Vamos só responder essa questão aqui que ele está falando o seguinte, né? Sabor adstringente, certo? Aquele sabor que trava a nossa... Sabor não, aquela tipo de alimento que deixa a nossa boca travada, a nossa língua travada. Não sei se vocês sabem qual é o que é que eu estou falando. É o que percebemos quando comemos uma banana verde. Alguém já comeu uma banana verde? Deixa a nossa língua travada, né, pessoal? É como se tivesse dificuldade, como se ela estivesse grudando, né, no céu da boca, certo? Não madura. Que substância? Então, essas substâncias que deixam a nossa sabor adstringente, pessoal, são substâncias básicas, tá? Substâncias básicas têm esse sabor adstringente. E as substâncias ácidas têm o que? O sabor azedo, né? As substâncias ácidas têm sabor azedo, tá? Beleza. Que substâncias a seguir teriam sabor adstringente? Beleza. Nós sabemos que para ter o sabor adstringente, a substância tem que ser uma substância básica. E para ser uma substância básica, ela tem que ter na sua fórmula molecular o grupo OH. Para ser uma substância ácida, tem que ter o H, né? Mas nós estamos procurando por uma substância básica, que tem que ter no seu grupo, né, na sua fórmula, o grupo OH. Qual é a única substância que tem aqui no seu grupo O, a terminação OH? Beleza. Tem aqui esse OH aqui, né?
Mas ele não é só OH, ele é OOH, como vocês podem ver, tá? E aqui sim, ó, nós temos o grupo OH. Então a resposta seria a resposta letra C, tá? Só para a gente não passar batido por essa questão aí. A próxima questão, o hidróxido de sódio. Ele vai falar a respeito de onde são usados, tá, pessoal? Algumas das bases. O hidróxido de sódio é conhecido como soda cáustica. Quem nunca usou soda cáustica para desentupir um cano, tá? Por que que a gente usa soda cáustica para desentupir um cano, professor? Porque, pessoal, a soda cáustica ela tem a capacidade, geralmente o que causa entupimento dos canos, da tubulação, são gorduras, né? Que você vai colocando lá, vai despejando na pia, a gordura vai acumulando. E a soda cáustica ela tem a capacidade de corroer gordura, tá? Ela corrói gordura e também corrói, mas não corrói o plástico, que a tubulação geralmente é plástica, né? Do encanamento. Então a soda cáustica é perfeita para desentupir essas tubulações. O hidróxido de cálcio, vamos ver onde é que o hidróxido de cálcio é usado. O hidróxido de cálcio é a chamada cal extinta ou cal apagada, né? Ela é usada, pessoal, nas condições ambientes. Ele é um sólido branco, pouco solúvel em água. Sua solução aquosa é chamada de água de cal, né? E a suspensão forma, né, o hidróxido de cálcio, é chamada de leite de cal. É utilizado nas pinturas a cal, criação e caiação, e na preparação de argamassa. Então o hidróxido de cálcio, né, que é uma base, pode ser usado aqui na criação, na fabricação da argamassa, para dar mais liga, né, tornar a massa mais grudenta. E ele também vai falar aqui, né, um pouquinho mais abaixo, do hidróxido de magnésio, que a gente já tinha falado, né, que é o chamado aqui leite de magnésio. É usado como no tratamento da azia, tá? Beleza. Falando a respeito das bases, agora nós vamos falar a respeito dos sais. O que seriam sais? O que seriam sais? Sal, pessoal, é o resultado da reação, tá? Da reação entre um ácido e uma base. O que é isso, professor? Vamos explicar aqui para vocês. Nós já sabemos que existe os ácidos. Vou dar um exemplo aqui de ácido. O HCl. Ok? O HCl. Ele é um ácido. Ok? Vamos reagir ele com uma base qualquer. O NaOH, que é uma base. Ok? Uma base. O que é que vai acontecer? O ácido ele é formado por dois grupos de átomos. O hidrogênio, né, e o cloro. A base, da mesma forma, ela é formada por dois grupos de átomos. A base, o hidróxido, né, que é o grupo OH, e o grupo Na. Certo? O que é que vai acontecer? Quando nós jogamos esses dois compostos aqui dentro do mesmo recipiente, eles vão sofrer, né, que nós chamamos de dissociação. Vai liberar, o ácido vai liberar o íon H+, deixa eu só fazer aqui melhor, mais bonitinho, né? O íon H+, e o íon Cl-. E a base vai liberar o cátion Na+, e o hidróxido OH-. Até aí tudo bem, né? O que é que vai acontecer então? O ácido, que é o H+, e a base, a hidroxila, eles vão se juntar, formando o quê? Opa! Vão formar o quê, professor? Vão formar água. H2O. E aqui embaixo, né, o Na e o Cl vão se juntar também, formando o quê? O NaCl. Tá? Então, não esqueçam, a reação envolvendo um ácido e uma base, tá? Reação envolvendo ácido e base é chamada como reação de neutralização. Por quê? Porque o ácido ele tem um poder corrosivo, né, pessoal? De corrosão. E a base também tem um poder de corrosão. As duas juntas, né, se reagem entre si, formando substâncias que não têm o poder de corrosão, formando água e o que nós chamamos de sal.
tá? Sal, então, é o resultado da reação entre um ácido e uma base. Qual é o nome desse sal aqui? É o sal que você usa na sua cozinha, o cloreto de sódio, certo? Para salgar os alimentos, tá? Sal de cozinha, o NaCl. Então, sais, vamos ver aqui a definição de arrênios para sais. O que seria os sais? Fala o seguinte, é toda substância... Pessoal, vou pedir para que vocês coloquem nome e turma aí no chat. O pessoal já até colocou aí, né? Um bocado, ó. O Felipe já colocou. Agora o restante do pessoal que ainda não... Quem ainda não colocou nome e turma no chat, coloque. Se você já colocou, fica quieto aí na sua. Fica quieto aí na sua. Vamos lá. Continuando. Enquanto o pessoal vai colocando aí nome e turma no chat. Vamos lá. Aquela definição de arrênios. Sal é toda substância que em solução aquosa, que quando jogado na água, né, sofre dissociação, liberando pelo menos um cátion diferente de IH+, e um ânion diferente de OH-, ou O-, tá? Então vamos lá. Que substância é essa aqui embaixo que ele está trazendo para a gente? É o sulfato de cálcio. Sulfato de cálcio. O que você vai fazer? Vai jogar o sulfato de cálcio na água, e quando você joga o sulfato de cálcio na água, ele vai liberar um cátion, uma espécie positiva, e um ânion, que é uma espécie negativa, tá? Aí você vai analisar o que? Esse cátion, ele é o íon H+? Não. Então, beleza. Então não é ácido. Já sei que ele não é ácido. Esse ânion é o OH-? Não. Então também já sei que isso aqui não é base. Já sei que isso aqui não é base, ok? Então isso aí é o que, professor? Se ele não é ácido, nem é base. É sal. É um sal. Não, nem precisa titubear. É um sal. Que sal é esse? Sulfato de cálcio, tá? Sulfato de cálcio. Então, vamos lá. Agora que nós já sabemos o que é um sal. Sal é uma substância que, quando jogado na água, libera cátion e ânion. Só que esse cátion não é o H+, e esse ânion não é o OH-, tá? Agora nós vamos para a nomenclatura. Como é que se dá nomes aí a estes compostos, tá? Nomenclatura dos sais. Deixa eu alterar aqui, deixar mais vivo a cor. Nomenclatura dos sais. A nomenclatura dos sais é obtida a partir da nomenclatura do ácido que o originou, né? Ou o ânion participante do sal, pela mudança de sufixos. Assim temos, né, sufixo, né, do ácido hídrico passa a ser, né, sufixo do ânion, eto. Sufixo do ácido, ico. Sufixo do ânion, ato. Sufixo do ácido, oso. Sufixo do ânion, ito. Aí vamos ter o exemplo. Por exemplo, o ácido de origem aqui, ó, seria o ácido clorídrico, certo? Clorídrico. Qual vai ser o nome do ânion? Eto. É o íon cloreto. Como vocês podem ver aqui, ó, hídrico. Deixa eu apagar aqui o restante. Ácido clorídrico significa que quando você joga... Esse aqui é o ácido clorídrico. Quando você joga ele na água, ele vai liberar o íon H+, e um ânion, né? Esse ânion aqui é o que eu quero saber. Qual é o nome desse ânion? É o ácido clorídrico, né? Qual vai ser o nome do ânion? Cloreto. É o ânion cloreto, certo? Como é que vai ficar? Ele vai se associar, esse íon cloreto aqui, ó, ele vai se associar a um cátion, que pode ser o Na+, né? Qual o nome desse cátion? É o sódio. Então, como é que vai ficar o nome do sal? Cloreto de sódio, tá? Cloreto de sódio. Vamos ver outro exemplo. Vou apagar aqui, de baixo. O H2SO4, que nós chamamos ele de ácido sulfúrico, né, pessoal? Sulfúrico. Então tá nessa classe aqui, ó. Então ele vai fazer o quê? Ele vai sofrer dissociação, liberando 2 íons H+, e liberando o cátion H,
SO4, 2 menos. Tá? SO4, 2 menos. Qual o nome desse ânion aqui, pessoal? Qual o nome desse ânion? Vamos lá. Era o ácido sulfúrico. Vai ficar o nome do ânion sulfato. Olha só, sulfato, o nome do ânion. E ele pode se associar, né, com o cátion Ca2+. Então, o SO4, 2 menos, pode se associar ao Ca2+, formando o CaSO4, né? Formando CaSO4, que é um sal. Qual o nome desse cátion, então, desse sal? Nós temos o sulfato, presta atenção, sulfato de cálcio, certo? Então que fica o nome aqui embaixo, ó, sulfato de cálcio, tá? Beleza? Vamos pegar mais um último exemplo aqui para a gente poder analisar. Vou pegar esse último exemplo aqui para a gente poder analisar. Nós temos o ácido nítrico, que é o HNO3. Ele vai sofrer dissociação iônica, né? E aí o processo de ionização. Vai liberar o IOH+, beleza, vai formar água, não me interessa nele. Vai formar água lá com hidróxido, né? Vai formar água com hidróxido e vai liberar também, né, o íon NO, o ânion, né, 3 menos. Esse ânion aqui é que eu quero saber. Era o ácido nítrico, né? Nesse caso aqui, pessoal, como é que vai ficar o nome desse cara aqui? Ácido nítrico. Ico, né, pessoal? Terminou nítrico. Beleza, então vai ser ato. Então o nome desse composto aqui é o nitrato. Vamos supor que o nitrato vai se associar com o potássio, que é o mais. Como é que vai ficar o nome do composto? Vai ficar nitrato de potássio. Tá? Nitrato de potássio. E quem mais? Se ao invés, presta atenção agora, se ao invés do ácido nítrico eu tiver o ácido nitroso, que é aquele que tem apenas 2 oxigênios, tá? O ácido nitroso. Ele vai liberar, qual vai ser o nome desse ânion agora? Vai ser nitrato também, pessoal? Não, professor. Você tira o ato e bota o ito. Vai ficar nitrito. Nitrito, certo? Então vai ficar, e vamos supor que ele vai se associar com o alumínio, tá? Com o alumínio. Então vai ficar nitrito de alumínio, como é o exemplo aqui embaixo, ó, nitrito de alumínio. Então, gravem aí, pessoal, essa tabelinha aqui, ó, nome do ácido, a partir do nome do ácido é que vai derivar o nome dos sais, ok? Aí ele traz aqui alguns exemplos, tá, de nomenclaturas aqui que vocês podem usar. Por exemplo, o acetato, o brometo, o cloreto, o hipocloreto, né, o nitrito, o sulfato, enfim. Tem alguns dos ânions, dos principais ânions usados, tá? E os principais cátions também usados aqui, tá? Mas uma coisa interessante, por exemplo, vamos pegar aqui, vamos supor que eu vou reagir esse cara aqui com, né, menos, com o potássio. Como é que vai ficar a fórmula dele? Primeiro, para os sais é o seguinte, pessoal. A primeira coisa que você vai colocar é o íon, é o cara que é positivo. Depois é que vai vir o cara que é negativo. Tá bom? Então, como é que vai ficar aqui, ó? Só trazer isso aqui para cá. E depois, opa, trazer isso daqui para cá. Tá? Por que, pessoal, que você fez isso? Porque primeiro vem na fórmula a espécie positiva e depois vem na fórmula a espécie negativa, tá? Como é que vai ficar então a fórmula aqui? Você pega o número do cátion, do ânion, que é 2, no caso, e vai ser a fórmula, né? Vai ser a quantidade. Isso a gente viu aonde, pessoal? A gente viu lá em ligações iônicas, não foi? Vocês estão lembrados disso? A quantidade, a carga do ânion é a quantidade do cátion, então K vai ser 2, e a carga do cátion, que no caso aqui é 1, né, vai ser a quantidade do ânion, então vai ser SO4. Né?
Professor, precisa fazer isso aqui? Não, não precisa. Porque é 1, né? 1 vezes o S dá o próprio S. 1 vezes 4 dá o próprio 4. Então não precisa fazer isso aqui. Basta tirar aqui, ó. Tá? Então a fórmula desse composto seria K2SO4, desse sal. Qual é o nome desse sal? Sulfato de potássio, tá? Aí, professor, se eu substituísse esse potássio aqui por outro composto, como é que ficaria? Vamos supor que a gente vai substituir ele pelo alumínio agora, tá? O alumínio é o Al3+. Como é que vai ficar a fórmula desse composto agora? Como é que vai ficar a fórmula desse composto? Vai ficar a seguinte forma. A quantidade do ânion, né, a carga do ânion vai ser a quantidade do cátion. Então, vai ser Al2, da mesma forma. Tá? E a carga do cátion vai ser a quantidade do ânion. Agora sim, ó, você vai ter que colocar parêntese, SO4, aí aqui fora, 3. Tá? Então, essa daqui é a fórmula do sal, que seria o sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio. E, por último, né, nós poderíamos ter a última possibilidade, né, que eu vou mostrar para vocês aqui, seria substituir o alumínio pelo cálcio 2+, por exemplo. Como é que vai ficar a fórmula desse composto aqui? Vai ficar o quê? Primeiro, a quantidade do ânion, a carga do ânion, a quantidade do cátion. Então, você coloca Ca2, tá bom? E a carga do cátion vai ser, né, a quantidade do ânion. Abre parêntese, SO4, 2. Só que acontece aqui uma situação inusitada, né? Os dois quantidades são iguais. O 2 aqui desse lado e o 2 do lado do cátion. Você pode cortar, tá? E a fórmula final vai ficar CaSO4. Tá bom? Como as duas quantidades aqui são iguais, você pode cortar, você pode dividir tudo por 2, ok? E aí fica CaSO4, que é o sulfato de cálcio, tá? Aí nós vamos para classificações dos sais, certo? Vamos para só ver aqui rapidinho aqui, pessoal, até onde é que esse negócio vai parar aqui. Sal duplo, misto, beleza. Tem 2 slides aqui falando sobre classificações dos sais. Eu não vou entrar nesse assunto aqui também para não estender muito a nossa aula, tá? O Caio Felipe estava pedindo para eu aumentar o áudio. Deu certo aí, cara? Tava me ouvindo do meio pro fim aí? Tava me ouvindo melhor? Eu tô com uma preguiça danada, pessoal. Se algum de vocês soubesse dar aula, eu pagava R$ 50 para vocês me dar aula no meu lugar. Pessoal, era isso aí que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje, tá? Alguma dúvida em relação ao conteúdo? Alguma dúvida? Não, professor. Por enquanto ainda não. Beleza. Então nós falamos já, demos uma revisada de ácidos, falamos de bases, da nomenclatura das propriedades gerais e também iniciamos o assunto de sais. Na próxima aula a gente vai finalizar sais e óxidos. Se Deus quiser, a gente finaliza sais e óxidos. E na outra aula a gente finaliza fazendo algumas questões sobre o assunto, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula de hoje. Sintam-se todos abraçados e quem já colocou o nome turma no chat já pode sair. Está demitido da minha aula. Até logo, professor. Até a sua próxima aula. Valeu, Felipe. Obrigado.